Olá, me chamo Laila e no vídeo de hoje iremos tratar sobre as cooperativas, bem como a sua origem, o seu conceito, as suas características, as suas classificações, além da sua previsão legal estabelecida no Código Civil de 2002. Bom, no que tange à historicidade e à origem do cooperativismo, podemos citar aqui como marco inicial a cidade de Rochdale, no interior da Inglaterra. Diante das condições que eram impostas ao pessoal que vivia nessa localidade, e sem ter dinheiro para comprar os seus alimentos mais básicos, um grupo com 28 trabalhadores se reuniram e decidiram montar o seu próprio armazém. A proposta era bastante simples, embora fosse engenhosa. Era comprar alimentos em quantidades maiores para conseguir preços menores. Tudo o que fosse adquirido seria dividido igualitariamente para todos os membros do grupo. Nascia então a Sociedade dos Pobres de Rochdale. Eis que então surge a primeira cooperativa moderna, a qual abriu portas para tantas outras, todas elas baseadas por princípios morais que até hoje são considerados como a base do cooperativismo. Entre eles temos a solidariedade, a transparência, a equidade, entre outras. Inicialmente, o nosso movimento teve início no ano de 1889, em Minas Gerais, com a fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, cujo seu principal foco era o consumo de produtos agrícolas. Este foi um breve resumo sobre a origem das cooperativas. A seguir vocês vão ficar com os outros tópicos que iremos abordar nesse vídeo. Sou Erivan Lima, estudante de Direito da UniFTC, e vamos falar hoje neste vídeo sobre sociedades cooperativas, na matéria de Direito Empresarial. A sociedade cooperativa está regulada na Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, além do Código Civil Brasileiro. Cooperativas, em seu conceito, é uma associação de pessoas com interesses comuns economicamente organizada, de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um dos seus cooperados, os quais prestam serviços sem fins lucrativos. Dentre as cooperativas que existem hoje na Bahia, cito o Sincob, uma cooperativa de crédito que presta serviços à sociedade sem fins lucrativos. Essa é a minha contribuição no que se refere ao conceito de cooperativas. Espero que tenha ajudado e tenham todos um excelente dia. Olá pessoal, meu nome é Igor e vamos tratar aqui agora sobre as características das sociedades cooperativas. As sociedades cooperativas estão regidas e elencadas nos artigos 1093 a 1096 do Código Civil de 2002, além de possuir uma legislação especial, que é a Lei 5.764 de 1971. Bom, o artigo 1094 do Código Civil elenca 8 características básicas de uma sociedade cooperativa, né? São elas: a variabilidade ou dispensa do capital social. É aquilo que já foi falado, né? A sociedade cooperativa não tem a mesma funcionalidade da sociedade empresarial. A sociedade cooperativa não pode ter uma finalidade lucrativa, né? Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. Mais uma característica: limitação do valor da soma de cotas do capital social para que cada sócio poderá tornar. A intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Esse inciso mostra bastante a diferença que tem a sociedade cooperativa para uma sociedade empresarial, né? A questão de você não ter as cotas do capital daquela sociedade ali findando, não existe a possibilidade de você transferir a filhos, a esposa, enfim. A quinta característica é o quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundando no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. O direito de cada sócio a só um voto nas deliberações, tenha ou não capital na sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Mais um inciso que mostra esse não vislumbramento de lucro na sociedade cooperativa, né?
Tem também a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. E a indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. É indivisível esse fundo de reserva, não pode se distribuir entre os sócios. E a Lei 5.764 de 1971, que eu citei aqui inicialmente, traz mais um ponto acerca dessa diferença das cooperativas e das sociedades empresariais, que é o seguinte: as cooperativas não se submetem ao regime empresarial e, portanto, perdem a possibilidade de exigirem falência ou recuperação judicial. Essa é mais uma característica que eu destaquei aqui dessa lei, né? Que vale ressaltar essa diferença de que as cooperativas não podem falir e nem pedir recuperação judicial, porque isso é uma medida de regime empresarial, a qual não se enquadra as sociedades cooperativas. É isso. Obrigado. Oi, meu nome é Sabrina e hoje vou falar sobre as classificações das sociedades cooperativas. Bom, o movimento cooperativista possui duas classificações principais. A primeira é por graus, no qual é hierárquica e possui 3 classificações, sendo denominadas como singular, cooperativa central e confederação, e se baseiam nos quadros sociais. Já a segunda classificação é por segmento de atuação, no qual não possui nenhuma hierarquia, e no Brasil separa as entidades em 13 ramos. Bom, vamos falar primeiro sobre as classificações por graus. A primeira classificação é a cooperativa singular, ou seja, de primeiro grau, no qual é constituída com um número mínimo de 20 pessoas físicas. Excepcionalmente são admitidas pessoas jurídicas. Aqui ela objetiva a prestação de serviços aos respectivos associados. Tem por objetivo, então, prestar serviços diretos ao associado. Não é permitida a admissão de pessoas jurídicas com as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas que a integram. Tem também a cooperativa central, também denominada como Federação de Cooperativas ou ainda de segundo grau. Ela é formada de no mínimo 3 cooperativas singulares, que visa a organização em comum e em maior escala dos serviços econômicos e assistenciais das filiadas. Essas filiadas são as cooperativas singulares, no qual facilita a utilização recíproca dos serviços e, excepcionalmente, pode admitir pessoas físicas. Então, toda cooperativa, e em qualquer grau que seja, deve ser registrada na Organização de Cooperativas Brasileiras, no qual tem a sigla OCB. A terceira classificação é a Confederação de Cooperativas de terceiro grau ou de terceiro grau, no qual objetiva a coordenação das atividades das respectivas filiadas, que nesse caso são as cooperativas singulares e as federações, no qual pressupõe para sua constituição de no mínimo 3 federações. Esse tipo de sociedade cooperativa tem como objetivo organizar em comum e em maior escala os serviços das filiadas. A quantidade mínima aqui para constituir uma confederação é de 3 cooperativas centrais ou de federações. Sinteticamente, podemos dizer que a cooperativa singular é de pequeno porte. Já a cooperativa central, de certa maneira, será de médio porte, por ter no mínimo 3 cooperativas singulares. E a confederação será de grande porte, pois abrange as demais citadas. Não obstante essas 3 classificações, as sociedades cooperativas também têm classificações como ilimitadas ou limitadas, como rege no artigo 1095 do Código Civil, no qual tem a seguinte redação: na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada, e no parágrafo 1º e no 2º vem definindo elas. No parágrafo 1º, é limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio
responde somente pelo o valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas demais operações. Já no parágrafo 2º, é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito. Já as sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver limites. Então, a responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. Há também uma classificação das cooperativas brasileiras por ramo de atividade. São divididas em 13 ramos, que são as cooperativas agropecuárias, cooperativas de consumo, de crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. Oi, meu nome é Josafá e hoje falaremos um pouco sobre um tipo societário, as cooperativas, né? A parte que eu devo abordar, o assunto que eu devo abordar é sobre os dispositivos legais e o objeto, não é? As cooperativas elas têm seu regramento básico na Lei 5.764 de 71. Esta lei define a política nacional do cooperativismo, instituindo o regime jurídico das cooperativas. Posteriormente, em 88, com a promulgação da Constituição Federal, a Constituinte e a Constituição recepcionou esta lei, né, e assegurou o direito ao cooperativismo, né, ao estatuir que sua criação independe de autorização estatal, bem como vedou que o Estado interferisse em seu funcionamento. O artigo 5º da Constituição, em seu inciso 18º, prevê o seguinte: a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Posteriormente, com o advento do Código Civil de 2002, nos artigos 1093 ao 1096, trouxe alguns dispositivos suplementares para o regramento de funcionamento das cooperativas, né? Com relação aos dispositivos legais, acho que abordei aquilo que de mais importante se podia falar. Com relação a objeto, que é o tema que vamos tratar agora, é importante ressaltar que a sociedade cooperativa será sempre considerada sociedade simples, independente de seu objeto. O Código Civil, no artigo 982, deixa claro esta afirmativa, se não vejamos. Artigo 982 reza o seguinte: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. No seu parágrafo único, independente de seu objetivo, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Um aspecto interessante e digno de nota é que as cooperativas não possuem finalidade lucrativa. O que os cooperados pretendem é obter lucro com suas próprias atividades pessoais e não com as atividades da cooperativa. Portanto, elas podem adotar qualquer objeto, seja serviço, operações com mercadorias
ou outras atividades. No seu nome deve conter o termo cooperativa. São exemplos claros de cooperativas agrícolas, as de seguros e as de abastecimento. Espero ter contribuído com todos. Desejo-lhes boa sorte.